Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 107, versículos de 1 ao 20. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e enfermos, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 23. Naquele dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram a ele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotou. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, porém, caiu em boa terra e dava fruto, uma 100, outra 70 e outra 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Ele lhes respondeu: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, pois ao que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes fala em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías. Ao ouvir, ouvireis, e de nenhum modo entendereis. E vendo, vereis, e de nenhum modo percebereis. Pois o coração deste povo tornou-se gordo. Com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende,
vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E lhe chegando a aflição ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas a ansiedade do mundo e o engano das riquezas sufocam inteiramente a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende. Esse certamente frutifica e produz, um a 100, outro a 70 e outro a 30 por 1.